Graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bem com vocês? Venho fazer mais um vídeo aqui. Hoje eu vou ler alguns versículos bíblicos aqui, tá? E se vocês puderem pegar a Bíblia de vocês aí e comparar aqui comigo, tá? O que eu vou ler. Ou então depois vocês comparem aí, mas pegue a Bíblia, tá? Para vocês não falar que eu tô falando coisa errada. Por quê? Porque teve o pedido do irmão meu, e que por coincidência e porventura é meu primo também, para me explicar algumas coisas, porque as pessoas vão lá nas redes sociais e vai estudar, aí vai escutar pessoas e às vezes ela fica com dúvida se aquilo é verdade, se aquilo é bíblico, se não é bíblico, né? Então eu vou ler esse texto aqui que vai ajudar tanto o meu primo quanto vocês aí, irmãos amados no Senhor, irmão em Cristo, né? Que gostam de aprender das escrituras, que não quer ser enganado, né? Então vamos lá, o primeiro versículo que eu vou ler aqui, por quê? Eu vou falar referente a quê? Porque lá em Apocalipse tá falando assim que o Senhor, os pré-tribulacionistas fala que a igreja vai ser arrebatada antes, né? Isso é só para conhecimento, tá? A gente não tá aqui debatendo não se quem é pré, quem é pós, se você acredita no pré-arrebatamento, se acredita no depois. A gente só vai cessar uma dúvida aqui, porque assim, quem são os santos que vão voltar com Cristo, que vão vir com Cristo para ajudar, para vir, para ajudar o povo de Deus, né? Quem tem que diga que os cristãos vai ser, metade do cristão vai ser arrebatado e metade vai ficar aqui na terra sofrendo porque era as virgens, 5 virgens nécias. Mas o texto fala que as 5 virgens nécias, elas não vão ser salvas, elas são as virgens que vão se perder, que não estavam com azeite. Entendeu? São os cristãos que não tá buscando. Entendeu? Então, não tem cabimento Cristo levar metade da noiva e deixar metade. Entendeu? Ele vai casar com a noiva inteira. Então, aí, quem são esses que vêm? Fala assim que em Tessalonicenses que Deus vai vir com todos os seus santos, né? Então, quem são esses santos? Aí que eu vou ler para vocês quem são. E eu vou interligar com outras cartas, tá? Aqui, ó. Vamos para Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31, está escrito assim, o juízo final. É um versículo pequenininho, tá? Está escrito assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus santos anjos. Santos anjos, está escrito aqui. Veja aí na sua Bíblia. Com ele, então, se assentará no trono da sua glória. Quando ele vier com os santos anjos. Agora vamos para outro texto aqui, ó. É os santos anjos que está falando. É que em Tessalonicenses fala com todos os seus santos, né? Mas não especifica quem são os santos. Aí você pega esse versículo só de Tessalonicenses, as pessoas, né, pegam esse versículo e falam, não, é a igreja que foi arrebatada antes que está voltando com o Senhor. Voltando para quê? Ah, para fazer juízo. Tudo bem, vai fazer juízo. Só que Deus, a Bíblia fala que é uma única volta. A gente vai ser arrebatado com o Senhor nos ares, porque Tessalonicenses fala que a igreja vai ser arrebatada e encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que não morreram. Porque fala assim, ó. Primeiro vai ressuscitar os mortos. Entendeu? É necessário que ressuscite os mortos primeiros. Depois nós, o que tivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Isso, para nós que cremos que a igreja passa pela tribulação, é depois da tribulação, não é antes. Entendeu? Porque eles se baseiam no texto antes por causa disso aqui, ó. Algum texto você tem que buscar no grego. Outros não precisa, ó. Mas aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, irmão. Só um minuto, só. Gálatas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segunda Tessalonicenses, aqui, ó. Advertências. Ó, aí eu vou pegar
uma carta que está em 1 Tessalonicenses, ó. Não, segundo. Que fala assim, ó. Esse aqui é segundo. Tá. Ó. Aqui, os pré-tribulacionistas pegam esse texto aqui, ó. A vinda do anticristo. Procure aí, 2 Tessalonicenses, capítulo de 2 a 3, versículo 1. Eu vou começar do versículo 1. Tá escrito aqui, ó. Olha, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. O que ele está falando aqui? Paulo está falando para os irmãos da época dele, ele não está falando de hoje. Tá? Porque hoje você fala, ó, o Senhor está às portas, o Senhor está chegando. Não, irmãos, está escrito em 2 Tessalonicenses que não perturbeis por carta, que não vai ser assim antes que venha a apostasia. Agora eu pergunto, você sabe que é a apostasia? A apostasia é a desistência da fé verdadeira por uma fé fingida, por uma fé superficial. Então, o que acontece? Isso já está acontecendo, irmãos. Se você tem o Espírito Santo e não nega o que está escrito aqui, a apostasia já está acontecendo. Paulo estava se referindo no tempo dele, porque no tempo dele, alguns já estavam perturbando os irmãos sinceros, falando que o dia do Senhor já estava perto de vir. Aí Paulo fala essa carta, ele fala, irmãos, não descaiai do vosso entendimento, não perturbeis nem por epístola nossa, nem por espírito, como se um de nós que o dia do Senhor estivesse perto, ó. Não será assim antes que venha apostasia e se manifeste o filho do pecado e o filho da perdição. O homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aí, o que acontece? Os pré-tribulacionistas pegam esse texto aqui isolado, e ele fala, olha aí, ó, vai sair a igreja com o Espírito Santo. Não, porque se aqueles que ficaram não eram convertidos, nem os judeus, como é que você vai se converter sem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence, é ele que converte. Como que o Espírito Santo vai sair com a igreja e deixar a outra parte da igreja? Como que os judeus vão se converter sem o Espírito Santo? Aí eles interpretam essa passagem como o Espírito Santo vai sair da terra com a igreja. E metade da igreja vai embora e metade fica. Não tem coerência aqui. O que ele está querendo dizer nessa carta aqui, irmãos? Ó, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então, não é o Espírito Santo que vai sair. Então se revelará o iníquo, a que o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Peraí, até que do meio seja tirado. Mas aqui já está a resposta, ó. Porque agora vós... versículo 5. 2 Tessalonicenses de capítulo 2 a 3, versículo 5. Não vos lembrais que essas coisas vos dizias quando estava conosco, que agora vós sabeis o que eu detenho, para que o seu próprio tempo seja manifestado. O que eu detenho anticristo? É o tempo, que é o próprio tempo seja manifestado, porque é o tempo de Deus. É Deus que determina o tempo da revelação do anticristo. Não é o Espírito Santo que vai sair. Ele não se revelou porque não é o tempo devido dele se revelar.
Deus, ele coordena tudo. Então, ao seu próprio tempo se manifestará. O que vai sair do meio? É o tempo, o impedimento do tempo que vai sair do meio, não é o Espírito Santo. Porque como que o Espírito Santo vai sair? Como que os judeus que vai ficar na grande tribulação? Porque os pré-tribulacionistas dizem que vai ficar a virgem que nos converteu, vai ficar os judeus. Como que os judeus vão se converter? Que dizem que os judeus vão se converter sem o Espírito Santo? Se o Espírito Santo já subiu com a igreja, com metade da igreja. Não faz sentido, entendeu? Então é isso, ó. Quer ver? Agora tem outro texto aqui, ó. Aí, para provar, como eu li em Mateus, que não é a igreja que desce. Quem desce com o Senhor é os santos anjos. Então, não tem lógica a igreja ter sido arrebatida antes, ó. Arrebatada, ó. Agora vamos para outro texto aqui, ó. Acho que é 2 Tessalonicenses mesmo. Deixa eu ver aqui se está aqui. Ou não. Ou é primeiro. É 2 Tessalonicenses, ó. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7. É um versículo pequeno, ó. Do versículo 7. Olha aqui, ó. E a voz, ele está falando que a gente estava... o cristão estava sendo perseguido e estava sendo atribulado. Prova clara do justo juízo de Deus para ser ávido do reino celestial. Mas vós que seja atribulado, descanse conosco. Aí é onde que eu vou entrar aqui, ó. No capítulo 7. Descanse conosco. É a vós que sois atribulado, descanse conosco. Versículo 7, tá? Capítulo 1, versículo 7 de 2 Tessalonicenses. E vós que sois atribulado, descanse conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Não são os santos. Os santos são os santos anjos, que ele falou lá em Mateus, de 25, capítulo 25, 26. São os anjos do poder de Deus. E os santos anjos. Não são os santos, a igreja, porque a igreja também é chamada de santa, mas aqui é os santos anjos. É igual lá, quando em Gênesis eu falo para vocês que os filhos de Deus viram que a filha dos homens era formosa e tomaram para mulheres para si. E eles tomaram forma humana e se deitaram com as mulheres. Ali tem gente que fala, não, os filhos de Deus são os homens. Não faz sentido. Você não dá redundância ao texto. Porque está falando assim, Gênesis, ó. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens... Se fossem os filhos de Deus, fossem os próprios homens... Não, Deus não ia falar que os filhos de Deus viram que a filha dos homens era formosa. Não tem redundância se é homem. Então é os anjos que desceram e tomaram forma humana e eles são chamados lá naquela parte também de filhos de Deus. Não só a gente que é chamado de filhos de Deus, os anjos. Porque naquela época o homem perdeu a condição de filho por causa do pecado. Ele estava na condição de criatura. Ele só passa a voltar até a filiação de filho quando Jesus vem e a gente crê na morte e ressurreição de Cristo. Aí Cristo fala, e todos aqueles que me receberam, dou-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, por receber a obra de Cristo na cruz. Entendeu? Aí a gente volta com a filiação que a gente perdeu lá por causa do pecado. Então ali é o filho de Deus, eram os anjos. Entendeu? Então você tem que ir texto e contexto. Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Aqui quem está descendo são os santos anjos. São os santos anjos do poder de Deus. Não são a igreja que subiu e voltou e para resgatar a outra metade. Não faz sentido com o texto isso daí. Entendeu? Então vamos ler um outro versículo agora. Esse foi o primeiro assunto. Agora vamos tratar do segundo assunto. Aqui, ó. Que tava discussão, né, como meu primo falou, de um pastor com judeus que se diz messiânico, né? Que o judeu falou que a igreja é a cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, que é a grande cidade lá lá do povo o povo judeu, né? Eles que são a igreja, o que o judeu falou. Não é. A igreja é o corpo de Cristo onde está judeus e gentios. E eu vou explicar aqui por quê, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Espera aí.
Romanos, Coríntios, Efésios, eu achei. Tá aqui, deixa eu ver se eu esqueci de sublinhar aqui. Aí pra achar ficar... Ué? Cadê? Vai pra cá. Oxi. Efésios aqui. Deixa eu ver. Andar na luz. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Pera aí. Não, não é isso que eu queria ler, não. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Espera aí. Tá. Eu ajudei com gentil. Aqui, ó. Vou pegar primeiro Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 22, ó. E sujeitou todas as coisas. Pega aí, abre a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, quem? Cristo. E sobre todas as coisas, o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o que é a igreja? O seu corpo. Certo? Aqui está escrito, ó. Versículo 22. Primeiro, capítulo 1 de Efésios, versículo 22. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. O que é a igreja? Que é o seu corpo, na plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Agora, vamos para outro versículo, ó. Entendeu? A igreja é o que aqui ficou claro que o corpo de Cristo é a igreja, certo? Agora vamos para cá para outro versículo para tirar esses ensinos desse judeu messiânico que igreja é só a Jerusalém, é só o povo judeu lá, né? Eu não sei de onde esses caras tiram essa interpretação. Por quê? Olha o perigo de você interpretar a Bíblia ou com viés religioso, com visão religiosa, que é o pastor que também estava errado, o pastor estava certo em algumas partes, mas eu vi que ele falou e estava errado em outras. E o judeu messiânico também estava errado. Por quê? Perdão. Porque o judeu messiânico interpreta com a carne. Ele vê, eles acham que tem que obedecer a lei do Antigo Testamento até hoje. Porque a gente obedece a lei dos 10 mandamentos morais. Só não visita o templo, não cerimônia religiosa, não ritos religiosos. Nada disso a gente faz mais. Cristo cumpriu na cruz. A gente só obedece às leis morais. Mas esses judeus aí messiânicos acham que tem que obedecer toda a Bíblia, até o Antigo Testamento. É como figura para nós. Não é para a gente obedecer tudo. A gente tem que saber o que é para a gente obedecer do Antigo Testamento e o que não é. Não é tudo não. Aí ele fala que a igreja é o judeu. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, acho que tá... tá. Exortação à unidade. Vamos ver se é essa aqui. Rogo-vos como peregrino... Não, acho que não é essa não. Nova vida em Cristo. Deixa eu ver se está aqui, irmãos. Espera aí. Andar na luz. Deveres conjugais. Conselhos e auxílios aos pais. Armadura de Deus. Ué. Acho que é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. Acho que é capítulo 4. Exortação à unidade. Tá, deixa eu ver se é isso. Tá. Aqui, ó. Efésios, capítulo de 2 a 3. Procure aí na sua Bíblia.
união dos judeus com os gentios. Veja só. Eu vou a partir do versículo 11. Ó. Efésios, capítulo de 2 a 3, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Está falando dos gentios, tá? De outros povos que não é judeu. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, e o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, porque os judeus não se davam com os gentios, que ele chamava de cão imundo. Então ele fez a inimizade, e isto desfez a inimizade, e isto é a lei dos mandamentos que constitui em ordenança, para criar em si mesmo, em Cristo, que é a cabeça da igreja, que nós lemos lá atrás, né? Que é o corpo de Cristo, criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo anunciou a paz, as boas novas, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, gentios, falando dos gentios, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício espiritual, tá? Não é um templo religioso aqui. Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Aí você fala, não, aí ó, tá falando, é um templo santo do Senhor, é um templo de pedra. Ah, é? Cadê o contexto? Calma, você não leu até o final do filme, irmãos. É o final do filme. Aqui, ó. No qual todo templo bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. No qual vós sois edificados pela morada de Deus em Espírito. Não que Deus mora lá no templo. O templo somos nós. Aqui, ó. Apóstolo dos gentios. Tá. Agora vamos buscar outro entendimento aqui. Agora, se você... Eu não vou ler todos os textos aqui. Se você duvida que o templo somos nós, vai pegar outros textos em outras cartas. Porque lá fala que vós sois o templo de Deus. Acho que está em Efésios. Né? Efésios. Tem outras cartas de Paulo também. Carta ao Coríntios, 1 ao Coríntios também fala que vós sois o templo de Deus. Acho que é 1 Coríntios, Paulo fala assim, quem destruiu o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Quer dizer que nem outra pessoa pode destruir você que é o templo de Deus, nem você mesmo. Que Paulo estava falando na carta aos Coríntios, do pecado sexual se você pecar contra o seu próprio corpo, entendeu? Então ele falou, vós sois o templo de Deus. Então aí ó, que vem com essa história aí de... Agora vamos para mais outro texto aqui ó, que eu quero ler para vocês. Mais dois textos só. Que tá... Já li Tessalonicenses, né? Agora eu vou para... Deixa eu ver aqui. Timóteo, não. Eu vou... Tito também não. Não, eu vou para Gálatas primeiro e depois vou para a carta de João, tá? Vamos procurar aqui. Carta de Paulo aos Gálatas. Coríntios, não. Romanos.
E a carta de Romanos, irmãos, ela se conecta com a carta aos Gálatas, tá? Para quem não sabe, uma complementa a outra. Vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, Coríntios não. Romanos. Coríntios. Tá. Primeiro, segundo Coríntios, Gálatas. Aqui, ó. Para acabar com a confusão, né? Que tem por aí desses religiosos, ó. Vou ler só uma partinha de Gálatas, tá? Primeira introdução. Vamos dar a introdução. Introdução aqui. Primeiro a Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos vós, irmãos, que estáis comigo, as igrejas da galáxia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende igreja não como prédio. Entende igreja como pessoas reunidas numa cidade, que é a cidade de Gálatas. Entendeu? Isso é a igreja, é o povo que está lá, reunido. Tá? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Ó, o evangelho é único. Maravilha-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. E tô aqui, ó, tô no Gálatas, já expliquei onde eu tô, né? Já tô no capítulo, no versículo 7, que não é outro, mas alguns que vos inquietam, vos perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou até um anjo do céu, vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tendes recebidos, seja anátema, quer dizer amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora vou de novo também vos digo que se alguém anunciar outro evangelho, além do que temos, que vocês já têm recebidos, seja anátema. Busco agora eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens, ou se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Aí, ó. Defesa do seu apostolado. Pronto, só isso que eu queria ler. Agora, vamos voltar naquele assunto de pré-arrebatamento. Acho que está aqui se eu não me engano, na carta de 1 a Tessalonicenses. Aí nós vamos para a carta de João. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. 2 Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ação de graças, Ministério Tessalônica. Deixa eu ver aqui. Espera aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Finalmente, irmãos, rogamos, convém andar, agradar a Deus. Não é essa não. Deixa eu ver aqui, a vinda do Senhor. Não quero que sejais, ó, não quero que se, deixa eu ver se é isso aqui, irmão. Não quero que, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormes, que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer de volta com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aí, ó, por isso que o pré-tribulacionismo fala. Mas isso aí é depois da tribulação, ó. Cumprir essas... Cumpre, estais atento. Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e da estação, não necessitais do que vos escreva, porque o mesmo Senhor, porque vós mesmos saibais muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disser a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele está falando dos ímpios, tá? Não está falando dos cristãos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Já está falando para a igreja agora, para os que crê. Porque todos vós sois filhos da luz, e os filhos da luz, e do dia, seus filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não dormimos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios e vestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele pega o pré-tribulacionista, pega esse texto e fala: nós não vamos passar pela grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Agora, o que eles não entendem, que a grande tribulação não é a ira de Deus. Entendeu? A grande tribulação vai vir para os cristãos, porque o anticristo vai perseguir os cristãos, como perseguiu lá no tempo de Roma, com Nero, com Domiciliano, com aqueles ditadores lá. Vai acontecer a mesma coisa no final dos tempos. E não nos destinou para a ira, mas a aquisição da salvação. E a ira de Deus vai vir para os incrédulos, não vai vir para nós. Que está entregue. Deus não vai derramar a ira para nós. Ele vai fazer como fez no tempo do Egito. Ele derramou a ira dele para quem? Para o povo dele ou para o povo de Faraó, que estava perseguindo? Quem foi destruído? Foi o povo de Faraó que a água engoliu, ou foi o povo de Deus? Depois o povo de Deus foi destruído, a metade do povo, porque eram incrédulos. Entendeu? Que aquele povo lá só murmurava. Porque Datã, Abirão e o outro lá, qual que é o nome dele? Coré, ou Corá, eles estavam contra Moisés. E eles estavam falando que Deus estava com eles. Aí Moisés falou: vamos fazer a prova. Aí Deus deu a prova que o Moisés, e quem estava com Moisés estava com Deus. Aí a terra se abriu e engoliu Abirão e todos que estavam com Abirão, porque eram falsos profetas. Entendeu? Então vamos agora para a carta de João, para mim dar o último respaldo aqui para vocês de uma coisa aqui, ó. João, fé em Cristo, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que às vezes é sobrinho, o dom do discernimento. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos e irmãs. Espera aí. Aqui, ó. Procura aí, ó.
primeira carta, não é evangelho. É primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. Não, é a partir do versículo 20. Vou ler do versículo 20 até o 27, ó. O que isso quer dizer, ó? Irmãos, isso aqui é para derrubar enganos dos religiosos fraudulentos, dos falsos líderes, falsos pastores, tá? Ó, versículo 20, João, primeira carta de João, primeira, porque tem a segunda e a terceira. Eu tô na primeira, capítulo 3, a partir do versículo 20 e diante. Mas vós, irmão, tendes a unção do santo, saibeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o escolhido de Deus, né? É o Cristo ungido, né? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, tem pessoas que negam que Jesus veio em carne. Então já está com o espírito do anticristo. Porque Jesus veio em carne, a escritura é bem clara. Ou então ele não nega o que Jesus veio em carne, mas nega o que ele ressuscitou em carne e ossos. Também é o espírito do anticristo. Porque Jesus ressuscitou em carne e ossos. Entendeu? E eu vou explicar isso em outro estudo, tá? Aqui. Portanto, cadê aqui? Quem nega o filho também não tem o pai, tal, confessando o filho nega o teu, então, quando tendes desde o princípio visto que não... Tá, aqui está escrito nesse capítulo 20, ó. Mas vós tendes a unção do santo, saibais todas as coisas, não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso aqui, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, o mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Mas quem confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneceis em vós. Se em vós permaneceis desde o princípio, ouviste também, percebereis o Filho. Estas promessa que nos fez a vida eterna. Essas coisas vos escrevo acerca dos que vos que enganam. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e que é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceres. Se você permanecer em Cristo, ou seja, na palavra, não precisa que ninguém vos ensine. O que o pastor, um líder faz? Um pastor, ele só te conduz, igual Davi conduzia as ovelhas para o bom caminho. Ela te conduz para Cristo. Onde está Cristo hoje? Na palavra. Então ela vai te dar um norte e vai te orientar o básico para depois você andar sozinho. Ou seja, eu te dou a vara, te ensino a pescar, depois você pesca sozinho. Entendeu? Então, isso que está dizendo aqui, vós tem a unção do santo, não precisa que ninguém vos ensine. No começo, você vai precisar que alguém te ensine, certo? Depois, você vai beber direto da fonte sozinho. E aí, conforme você vai pegando entendimento espiritual, que Deus vai te revelando, se você não quiser distorcer, carta do Tiago fala, quem tem falta de sabedoria peça a Deus, que ele não lança em rosto e dá a qualquer que não tem má intenção. Então, se você está de boa intenção de coração, né? Aí ele te dá sabedoria espiritual. Aí você já não precisa mais que você ensine, que ninguém te ensine. Porque o Cristo que está aqui, ó, ele fala com você, ele te ensina pessoalmente. O bom mestre te ensina. Então, quando você vai para Efésios, que eu não vou abrir aqui de novo porque o vídeo já está grande, aí fala assim, subindo ao alto deu dons aos homens. Uns para apóstolos, um para profeta, um para evangelista, uma para doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, a homem perfeito para o corpo de Cristo, certo? Está escrito lá.
Mas você tem que entender o que é pastor, o que é presbítero, o que é toda essa nomenclatura. Presbítero é um ancião experimentado na palavra que direciona a reunião dos santos. Que essa reunião pode estar em qualquer lugar, não é dentro de uma denominação. Entendeu? Então o presbítero é o ancião que dirige, que organiza, que vê se não está entrando falso ensino, que vê se não tem nenhum irmão precisando de necessidades. Entendeu? Esse é o presbítero, esse é o diácono, esse é o ancião. O pastor é quem guia para a palavra, quem te dá o norte. Depois você vai andar sozinho. Entendeu? De vez em quando você pode até perguntar algumas coisas para ele. Mas não é que ele... Por que os pastores, líderes religiosos não explicam isso? Porque eles querem que vocês dependam deles. Para eles se sentirem importantes. E para eles proferirem engano. E para eles distorcer a palavra e ganhar mamão. Ganhar dinheiro em cima de vocês. Então, quando você entende a palavra, você bebe direto da água da fonte. Esses pastores, eles servem para você até certo ponto. Depois... não que vocês não tenham que se reunir, tá? Eu não estou falando para não se congregar, para não se reunir. Mas não é a quantidade. Onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Jesus falou, lá ele se faz presente. Está escrito na palavra. Não é a quantidade. Então não é dentro de um templo. Jesus falou para a mulher samaritana. Vem a hora e agora é, mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Não mais nesse monte, nem no templo de Jerusalém. Entendeu? Então... se conecta, entendeu? Aqui. Então, a unção do santo é quando você mesmo está bebendo, aí o Espírito vai te revelando as coisas. Aí não precisar mais que ninguém vos ensine. Por quê? Porque tem a unção do santo. Onde está a unção? Está aqui na palavra. É a unção do Espírito. E aí ninguém mais te engana. Então, aí você vai... Por isso que fala assim, ó. Tem a mesma carta, que eu não vou ler aqui, que vai ficar grande, tá, irmão? Vocês leiam a carta de 1ª e 2ª João todinha depois na sua casa, se você quiser... comparar o que eu estou falando aqui para ver se eu não estou falando besteira. Por isso que tem uma passagem aqui nessa mesma carta de João, 1ª, 2ª e 3ª João, que é um livro que tem meia hora, juntos 3, está escrito assim, já vencesse esses falsos profetas. Por quê? Como que você venceu um falso profeta? Porque tem a unção do santo. Entendeu? Quem tem a unção do Espírito, que é a unção do santo, ninguém vos engana. Porque não precisa mais que alguém vos ensine. Porque tem a unção do santo. E o santo ensina tudo o que vós precisa saber. Sobre a doutrina, sobre tudo. Entendeu? É aí, ó, irmãos. Não tem segredo. Mas aí os religiosos vos enganam. Falsos profetas, falsos pastores, que enganam fraudulosamente. Está escrito em Efésios. Está escrito em Judas, carta de Judas. 1ª e 2ª Timóteo, que enganam fraudulosamente homens corruptos, repto contra a fé verdadeira, que enganam fraudulosamente, se transfigurando, 2 Coríntios, e ministro de Satanás, não é, pois, maravilha que até o Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, eles levam engano, para você ficar sujeito a eles, entendeu? Você tem que sujeitar ao verdadeiro pastor. Por isso que lá no Evangelho de João, Cristo fala, eu sou o bom pastor. Ele fala para os religiosos, por que não creiais em mim? Porque as minhas palavras não entram em vós, porque vós não sois as minhas ovelhas. Verifique lá no Evangelho de João. Entendeu? Minhas ovelhas escutam minha voz e me seguem. De maneira nenhuma escutará os estranhos, porque não vos conhece. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque ele prega só por interesse. Foge e deixa as ovelhas para o lobo comer. Entendeu? Então, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Não é só o diabo. O ladrão também é o falso profeta. Que ele come a gordura das ovelhas, ó. E quando o lobo vem, que é Satanás, ele sai correndo. Porque é mercenário, ladrão e salteador. Isso está escrito no Evangelho de João. Busca lá. Então foi esse o ensino que eu vim trazer aqui, tá? Para ver se alguns abrem os olhos espirituais e desarrega desses enganos aí. Fraudulento desses líderes religiosos. Tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Tá bom? Fui, muito obrigado, Deus abençoe.